Olá, galerinha, e principalmente as mulheres maravilhosas deste canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. E aí, vamos conversar? As crianças, sim, não todas, né? Os dois meninos estão na casa das avós, a Yuna tá aqui dormindo, e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Estou aqui sentada no chão da minha sala e vamos falar sobre propósito. Vamos falar sobre propósito. O que é propósito? Você sabe o que significa? Deixa aí nos comentários o que é a tua visão de propósito. Eu descobri recentemente, né? Na verdade, até porque eu estou neste encontro do qual é o meu propósito aqui na Terra. Estou aí com quase 30 anos, né? Esse ano eu completei 29. Então, eu não sei, sabe, se chega uma certa idade, uma certa fase da tua vida, que a gente sente aquela necessidade de despertar para algo maior, né? Para algo, principalmente como é o que eu estou vivendo, algo divino na minha vida, porque eu nasci no berço evangélico, eu conheço a Jesus pelas, sim, pelos meus pais, né? Porque eles me levaram à igreja. Porém, o conhecer Jesus não é só você seguir um ritual. Ritual significa aquele ritmo, né, pessoal? Tipo, nós íamos aos domingos na escola dominical, todo domingo a gente ia pros cultos, né, à noite, às vezes no meio de semana também, mas isso não quer dizer que eu conhecia a Jesus 100%. Eu conhecia do Jesus que meus pais me apresentaram, né? Que é Jesus que morreu na cruz, né? Ele deu a vida por mim. Eu conheci essa história, mas eu me aprofundar sobre quem é Jesus, o que realmente ele fez por mim. Pessoal, eu acredito que eu tô reconhecendo e descobrindo agora a essência do amor de Cristo na minha vida. Por quê? Porque eu tenho aquela necessidade dentro de mim de fazer algo por ele, sabe? Como um ato de retribuir o que ele fez por mim. Vocês estão entendendo assim o que eu quero dizer? Espero que sim. Por quê, pessoal? E é um processo muito longo, sabe? São etapas que Deus nos permite passar, porque tudo na nossa vida é pela permissão de Deus. Tudo, tudo. Desde o nosso despertar, né? Até o nosso deitar, tudo estamos na dependência de Deus. E eu acredito sim que esse despertar meu não é por conta só da idade. Eu tô chegando aos meus 30 anos, não tem nada a ver, porque muitas pessoas têm 30, têm 40, têm 50 anos e estão com mente infantil, né? E tem outras pessoas mais jovens que parece que tem a mente mais focada, uma mente mais... Bom, tem uma mente mais sóbrio, né? Então, não vejo isso como a idade, né? E sim experiências. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que a nossa vida, ela é como um jogo. Vivemos de fase em fase. Só que ela precisa passar. O jogo, ele só vai mudar de fase quando você passa aquela etapa. Ele começa com uma fase mais fácil e assim, ao decorrer do jogo, ele vai percorrendo a sua fase mais ou menos até chegar no difícil. Só que lá no final, você vence, né? Vamos se dizer. Se você passou todas essas fases, você venceu, você é um vencedor. E assim é na vida. Só que a vida, ela não é uma brincadeira. A vida, ela é algo real. Ela precisa ser vivida da melhor forma.
Só que até a gente despertar e entender que eu não estou numa brincadeira, eu estou em algo real, eu preciso acordar para si, para mim mesmo, é difícil. É difícil, porque tem hora que eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, o que que eu fiz? 29 anos, não vou colocar 29 anos, porque, poxa, da fase até os 6, 7 anos, a gente não entende muita coisa, né? Então vamos se dizer, o que que eu fiz aí os meus... Então aí, vamos se dizer, o que que eu fiz aí os meus 22 anos de vida? O que que eu fiz meus 22 anos de vida, né? Porque às vezes nós pensamos, eu tô aí vivendo a fase de criança, eu vou brincar muito, eu vou curtir. A fase da adolescência é a fase da rebeldia. E não é isso não, pessoal. Não é isso não. Sim, tem as fases, mas se, igual, eu no momento, eu tô me sentindo assim, mais viva, mais madura o suficiente. Eu quero passar pro meu filho essa força, sabe? Eu quero passar a experiência de experimentar Cristo na vida dele. Meu filho tem 11 anos, o mais velho. Eu vou contar uma história bem rápida aqui, para vocês também conseguirem ter esse ato de fé e essa esperança de que não é a idade, mas sim a experiência que você tem com Cristo. Meu filho de 11 anos chama-se Yuri. Ele era uma criança assim que sempre gostou muito de bola, mas ele não tinha habilidade, pessoal, não tinha. Eu até brinco com ele, mas não tinha mesmo. E aí ele ia pro futebol, os amiguinhos não era de tocar bola pra ele. Porque ele sempre foi muito grandão. Pra idade dele, tipo, ele é maior que eu, com 11 anos. Mas o que acontece? Por ele não ter essa habilidade, ninguém tocava bola pra ele. Vai tocar bola pra perder ou pra o time perder? Não. E aí chegou um dia que ele falou, mãe, eu não sei se eu vou jogar mais bola não, porque eu vou e. Não tô. Sabe assim, ele tava sem vontade, sem ânimo. E eu fui conversar com ele, mas por quê? Então eu tive que ter aquele momento de ouvi-lo e depois poder dar o conselho certo para ele. Aí ele foi e me falou, mãe, a bola toda hora sai do meu pé, ninguém toca a bola pra mim, eu erro o gol, enfim. Eu falei, filho, mas é isso que você quer? Você gosta do futebol? Sim, mãe, eu gosto. Eu falei, então, faz o seguinte, antes de você ir para o futebol, peça a Deus habilidade, peça a Deus que vá com você, convida ao Senhor para estar com você e tudo aquilo que você fizer. E dedica tudo isso a Ele. Dedica seu gol para Deus, tá? Faça as coisas com amor, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí ele foi e começou a fazer isso que eu falei para ele. Passou-se alguns dias, ele começou a falar, mãe, aí começou a chegar mais ansioso, mãe, eu consegui marcar gol. Aí ele explicava a forma que marcou o gol, que foi ali na trave, não sei o que lá. E aí começou a ter aquela esperança. Pessoal, hoje, esse dia meu esposo encontrou lá com o treinador falou, olha, o Yuri, ele tem, assim, grande chance, porque o Yuri tem habilidade, né? E antes os treinadores, oh meu Deus do céu, os treinadores, sabe, assim, tipo, só chamava a atenção dele. E esse é o papel também do treinador, né, gente? Porque é chamando a atenção, é com seus erros que, se você também reconhecer, você vai melhorar. E aí, o que acontece? Aí ele foi convocado para estar participando de um jogo que vai ser até amanhã. E hoje os amiguinhos tocam a bola pra ele. Ele chega aqui toda vez, mãe, marquei 3 gols, mãe, mas o gol foi assim, foi assado. Ou seja, todo entusiasmado com aquilo. E aí ele comenta, né, que também lê versículo bíblico antes de ir pro treino e pede a Deus para ir com ele, para dar habilidade para ele, porque realmente, pessoal, na nossa vida é assim. Nós necessitamos do, do, do Deus que criou todas as coisas, do Deus da nossa vida. Nós necessitamos dele a cada momento, desde o nosso acordar. Se ele não estiver conosco, se ele não tiver misericórdia de nós, como que vamos acordar? Né? Como vamos ter o ar que respiramos? Então, assim, neste momento, o que eu quero passar para você é que entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer para a tua vida, tá? Tem essa passagem
que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu falei assim, mas eu acredito que é em Salmos que está. Então, pessoal, hoje eu tô me redescobrindo, sabe, em muitas coisas da minha vida. O propósito maior do que é que Deus me chamou, eu ainda estou caminhando, estou trilhando aí neste caminho. E eu sei que Deus tem que me transformar muito ainda, sabe? Tem dias que eu penso assim, não, nossa, eu tô preparada para isso. E aí vem uma certa situação que eu fico nervosa, às vezes eu xingo ali, não palavras podres, mas não interessa. Se você tá bravo, nervoso, você xinga um filho ou um esposo com palavras ali, né? Às vezes você compara até com um animal ali e tal. Isso é xingar. Porque a palavra de Deus pede para que possamos ter o fruto do Espírito. E quem era Nayara no passado, sabe? Tá na era de hoje. Deus tá caminhando comigo. Ele tá me trilhando no caminho certo. Só que a palavra de Deus também pede pra gente nos renovarmos a cada dia. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu penso que eu já tô pronta e preparada, vem certas circunstâncias que eu percebo que eu falo, Jesus, eu tenho muito ainda que mudar, eu tenho muito ainda a melhorar para te agradar, eu ainda sou falha, eu sou pecadora, eu preciso da tua ajuda, eu necessito da tua misericórdia, sabe? E aí, hoje veio aqui em meu coração não, na minha mente, né? Eu acho que ali foi mais um reflexo de Deus me lembrando do que é que Ele me chamou, do porquê que Ele me chamou. Quando eu era criança, mais ou menos uns 4 anos, eu descobri, né? Minha mãe descobriu tal, que eu tinha um sopro cardíaco. Esse sopro, ele me trazia fraqueza, ele me trazia falta de ar, ele deixava meus lábios roxos. Minha mãe teve que correr muito comigo em hospitais especializados, né? Hospital do Coração. Lá em São Paulo nós íamos muitas vezes na semana. Acho que uma vez na semana nós íamos. Então, assim, minha mãe teve muito essa correria comigo. E isso foi, pessoal, dos 4 até os 8 anos, mais ou menos. Eu fazendo esse tratamento. E aí quando foi para descobrir, para marcar o dia da cirurgia, porque eu precisava fazer essa cirurgia, eu tenho uma avó que é uma mulher de muita oração. E ela e a igreja já estava fazendo campanha para mim há um bom tempo e sempre me apresentando em oração. Então eu sou também um milagre, eu sou um projeto assim de Deus. Desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha um plano na minha vida, né? Então o que acontece? Ai, ai, minha perna ficou. Tá formigando. Então o que acontece, pessoal? Tem uma passagem que diz também que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos formou e nos chamou. Então você não é um projeto, vamos se dizer, que aconteceu por acontecer. Você tem um valor, você tem algo para transformar na vida de outras pessoas. Deus te chamou sim para algo. Pergunta para ele qual é o propósito que ele tem para você. Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje veio na minha mente que, então, voltando ao assunto da cura, né? Um dia que foi para marcar a cirurgia, já tinha marcado tudo e tal, né? Não, foi para marcar. Aí o que acontece? Minha avó ia à igreja em oração e o pastor já tinha entregado uma revelação para minha mãe que Deus já tinha me curado, que era para crer na promessa, né? E minha mãe levou aquilo com fé.
ela não é aquela mulher de ficar indo na frente pra todos os tipos de revelações, né, que vai assim. Ela, aquele dia, ela sentiu de ir lá na frente, que o pastor insistiu um pouquinho, o irmão veio de fora, ele realmente foi usado por Deus para entregar essa profecia. E aí o dia que fomos lá, né, no médico para marcar essa cirurgia, daí um dos médicos falou assim, vamos refazer o eletro na Nayara? E isso eu tava com os meus 8 anos, né? Aí um médico, né, maior falou assim, não, mas ela já tá aqui, ela já faz tratamento com a gente um bom tempo, então hoje ela veio já para marcar a cirurgia, não precisa refazer exame, pra quê? E o outro médico insistiu, não, vamos refazer assim, né, vamos refazer o exame. E olha que eu já tava lá sempre, pessoal, então, tipo assim, não tinha necessidade de refazer nada ali, era só para marcar a cirurgia, vamos marcar o dia e fazer. Só que Deus tem os seus meios, né? E aí, de tanto o outro doutor insistir, ficou aquela conversa, discussão entre eles. Tá, vamos lá refazer, vai. Me colocou, eu lembro. Me colocaram ali na maca. Na época eu tava até já formando os peitinhos. E eu fiquei lá, né, com aquele negócio e lá, sem a parte de cima, andei lá na esteira. Andei, papapá, papapá, papapá. E aí parece que ali eles não viram nenhuma normalidade. Ficou aquele momento, né, tipo, parado. O que tá acontecendo? E aí, depois disso, eu não me recordo, eu era muito nova, eu não me recordo se foi ali no mesmo dia, mas eu acredito que sim. Eu sei que o doutor falou assim, mas ela veio hoje pra marcar, só que mãe, a sua filha não tem nada. E isso é muito estranho, porque a gente acompanha vocês. Olha, eu não sei se vocês vão para a igreja, vocês creem em Deus, em milagre, mas isso aqui é uma coisa estranha. É um milagre isso aqui. Sua filha não tem nada. E na época, pessoal, eu não podia carregar sacolinha, né? Porque já me faltava o ar, eu desmaiava. Eu tenho uma recordação da minha avó, né? Assim, sempre correndo comigo nos braços, porque eu desmaiava. Do nada eu desmaiava, né? Não podia pegar nenhum tipo de peso. O que é uma sacolinha de mercado, assim, leve? Não podia nada. Eu lembro que esse dia o doutor falou, sua filha hoje ela pode pegar, ela pode ir no mercado, supermercado com você, ela pode carregar sacola, sabe assim, coisa simples que muitas das vezes a gente nem valoriza. E eu lembro aquele dia que minha mãe chorou e ela agradeceu muito a Deus. E depois disso, realmente, eu nunca mais tive nada. E assim, para concretizar a obra de Deus na minha vida, e isso eu nunca tive dúvida, eu tenho 3 filhos, né? Quem aí tem uma doença de coração sabe que, assim, é difícil uma pessoa que tem um problema no coração ter o seu parto normal, né? Sem nenhum risco. E eu tive um parto normal, eu tive 2 cesáreos, para a glória de Deus. Tive intercorrências na última gestação, sim, mas isso não foi nada por conta do coração, né? Foram por conta da gestação ali. Mas graças a Deus, minhas gestações sempre foram bem, né? Foram maravilhosas. E ali sim, eu senti mais ainda o cuidado de Deus na minha vida. Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês hoje aqui, né, eu tava pensando, nossa, já foi 18 minutos de vídeo, meu Deus. Mas eu vou resumir aqui pra vocês. Hoje eu estava aqui pensando, Deus me curou do coração. Ele poderia ter me levado quando criança, eu poderia ter passado pela cirurgia e ter sido tudo ok também, mas ele decidiu me curar. Ele decidiu colocar as mãos sobre mim e fazer o seu milagre, né? Então, tudo há um propósito debaixo do céu. Isso também está na passagem bíblica. Deus curou meu coração. Eu sei que aqui tem alguma marca da cura dele. Essa marca pode ser essa minha forma de pensar. Essa minha forma de querer retribuir o que ele fez por mim. E aí, pessoal, é muito assunto, sabe? Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre gostei muito de aconselhar na medida do que eu poderia aconselhar, né? Até onde eu sabia de algo.
Na escola eu sempre fui rodeada por amigas, né? Então, assim, sempre gostei muito de ouvir as pessoas e também de poder dar a minha controvérsia ali da conversa, né? Sempre gostei muito disso. E esses tempos eu tava perguntando pra Deus, falei, Deus, não é possível eu estar nessa terra à toa. Não é possível eu estar nessa terra por estar. Qual é o meu propósito? E eu entendi que propósito é tudo aquilo que você propõe-se a fazer. Propósito e chamado tem sim sua diferença. Mas eu queria saber naquele momento qual era o meu propósito, né? E é igual eu tô falando pra vocês. Deus curou meu coração. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e de ouvi-las. Então eu pensei, poxa, eu trabalho também, né? Com mulheres, sou agente de saúde, então lá na sala somos em cinco, 6 mulheres. Fora, né, na unidade toda ali, no total somos em 12, 14 mulheres. Então o que acontece? Ali a gente conversa muito sobre o dia a dia, sobre, sei lá, sobre, né, o casamento, sobre os filhos, sobre um pouco de cada coisa. Mas Deus tem me transformado em todas as áreas da minha vida e tem muito ainda a transformar. Porque a hora que eu penso que eu tô pronta, eu não tô, sabe? Tem áreas que eu ainda sinto machucada, eu sinto que eu machuco as pessoas. E eu sei que hoje, mesmo quando isso acontece, vem algo no meu coração, tipo, Nayara, não é assim, não é dessa forma. Aí você tá errando, aí você tem que melhorar. E eu vou e peço perdão pra Deus, eu falo, Jesus, me ajuda, me ensina, me transforma. Eu preciso de ti, eu quero viver pra te agradar. Eu não quero mais ser como eu sou, sabe? Que morre o eu que tá em mim, que venha e que nasça o teu chamado dentro de mim. É isso. Deus chamou pra gente viver a boa e perfeita vontade dele em nossa vida. Sabe? Deus não quer que eu seja um robô, mas Ele quer propagar, Ele quer morar em nós e que tudo que possamos fazer seja para glorificar o nome dEle, sabe? Seja no serviço. Hoje sim eu glorifico o nome do Senhor no meu serviço, com as minhas atitudes. Quais atitudes? Aquelas pequenas, de você chegar no horário. Às vezes eu atraso um pouquinho ali, mas eu reconheço que eu preciso melhorar. Não, hoje eu não posso chegar. Antigamente não, eu chegava tipo muito, muito, muito atrasada. Isso eu não estava glorificando, nem um pouco. Dentro do meu lar hoje eu consigo me calar mais, né? Eu consigo ouvir mais, né? Tem hora que as coisas vai machucando ali, aí eu quero voltar à velha Nayara. E a hora que isso acontece de eu voltar e falar palavras, isso vê um peso dentro de mim. Fala, não, Nayara, eu não te chamei pra isso. Eu não te chamei pra isso. Eu te chamei pra mais, sabe? Com os meus filhos, a gente reconhecer, poxa, brinquedos jogados pela casa. Sim, você pode ensinar eles a arrumar, colocar no lugar. Mas agradeça a Deus com esses brinquedos jogados na casa. É sinal que eles estão se movimentando, que eles estão andando. É sinal que eles têm saúde o suficiente para te deixar doida, sabe? A gente agradecer a Deus pelas pequenas coisas, que nem são pequenas assim, elas são grandiosas. Hoje eu estou numa casa assim muito boa, abençoada, um quintal muito amplo, coisa que eu pedi para Deus alguns anos atrás. Porque eu sempre morei, né? Na primeira casa ela não tinha um quintal. Eu morava na varanda, eu morava na parte de cima da casa dos meus pais e a varandinha ali não era grande. E a frente da casa era só a garagem para guardar o carro. Mas não era meu, né? Vamos se dizer. Aí a segunda casa eu morei nos predinhos, então também não tinha quintal, tinha parte só lá de baixo, né, pra você sair lá. A terceira casa era outra casa assim, até boa, porém era só a garagem pra guardar o carro e acabou. E aqui é um lugar, meu Deus, parece que eu tô numa chácara. Eu sou grata a Deus que meus filhos, eu não gosto que eles ficam no quintal, então eles podem brincar livremente no quintal. Sabe, eu tenho muito a agradecer a Deus, muito, muito.
E você também tem. Só que muitas das vezes a gente prefere reclamar achando que as coisas vão melhorar. Por quê? Quando a gente vomita, quando você tá com alguma dor, melhora, né? Então, sim, melhora. Só que palavras sem sabedoria, vomitada, ela pode machucar ao invés de melhorar. Então, quando você vomita a tua arrogância, o teu mau humor em cima de alguém, isso não vai melhorar. E principalmente, imagina as palavras suas, amaldiçoando, reclamando, você jogando ela, achando que está sendo ao vento. Ou às vezes murmurando até mesmo para Deus. Você só está vomitando e isso não está te curando. Pelo contrário, isso está machucando o teu interior. Isso está machucando o teu interior. E isso também está te inflamando e só atrasando a tua vida. Quando eu aprendi que eu preciso abençoar o meu lar, eu preciso chamar a presença de Deus, eu preciso agradar o Senhor, eu preciso ser grata. Quando eu entendi que essas palavras elas têm poder, a minha vida ela começou a mudar e ela tá mudando a cada dia. Porque quando eu não tô falando, pessoal, que eu sou perfeita, eu não sou perfeita não. Deus conhece eu, ele me conhece. Porque vocês só estão me vendo por fora, Deus conhece o meu interior. E para eu estar gravando esse vídeo para você, eu quero te mostrar que mesmo você não sendo perfeita, mesmo você no teu processo de mudança, você vai cair, você vai errar, mas quando você reconhece que você está errada, o Espírito Santo ele vai ao teu encontro, ele vai te moldando, ele vai te lapidando. E por mais que você esteja no caminho de reconhecer, no caminho de entrar no teu propósito, primeiro ele vai te moldar e te capacitar. Primeiro ele vai te transformar, né? Eu já falei sobre o projeto de Mulheres Maravilhosas, alguns vídeos anteriores aí. Só que ele é um projeto assim muito amplo, muito amplo. Só que para isso eu tenho que estar ali, eu tenho que estar preparada para falar com outras mulheres. E eu estou nesse caminho, né? Mas é como eu falei, eu tenho as minhas recaídas ali em palavras, em ações, às vezes sim, eu tô no caminho. Eu tô no caminho, mas eu estou sendo lapidada a cada dia, eu estou sendo transformada. E é isso, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês que o processo ele dói, sabe? Mas ele é necessário e vai acontecer. A gente precisa somente reconhecer que somos fracos, que dependemos do nosso Deus e que a gente está com o nosso coração, sabe, preparado e entregue para que Ele faça o que Ele quer em nossas vidas, para que Ele venha cumprir o chamado dele em nossa vida. E para isso, para esse propósito se cumprir, você tem que assim se entregar por completo a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia. E sabe o que é mais engraçado? Esse projeto que eu estou, né, está no meu coração, ele vai ser sim para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Mas para isso, eu tenho que ser moldada por ele. É um projeto que vai ser tratado com famílias, então eu também tenho que, primeiramente, fortalecer a minha casa, a minha família. Ela precisa ser moldada e ela está sendo. E é isso, sabe? Você tem que querer passar pelo processo, você tem que... É como eu disse hoje pro meu esposo, tem dia que eu penso, ai, eu não tô tão preparada assim não, eu acho que não vou levar adiante. Mas quando eu penso que eu não vou levar adiante, eu já tô vendo ali vídeos de encontro com mulheres, vídeos sobre, sabe, quem é o Espírito Santo. Sempre eu tô vendo algo ali que aquilo vai me motivar a ir avante. Então mesmo que eu não queira mais, sabe? Hoje eu sou uma nova mulher, eu estou numa nova estrutura mental, eu estou num novo renascer.
Mas mesmo que eu queira voltar lá para trás, é uma coisa que parece que eu não consigo. Sabe? Algo me impulsiona assim para ir avante. É uma coisa assim muito mais forte do que eu quero, sabe? É uma coisa assim divina, é de Deus. Então por isso que eu falo, mesmo que você não queira, sabe? Mesmo que você queira parar, não dá, não dá, não dá. Se você for chamada para algo maior de Deus na sua vida, isso vai acontecer. Não queira fugir do teu processo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pessoal, o vídeo já tá longo aí, mas é isso que eu quis falar aqui um pouquinho com vocês. Creia, confia, descanse, persista, leia, sabe? Entrega, se entrega, porque a melhor coisa é você viver para fazer a vontade de Deus. A melhor coisa, pessoal, é muito bom falar de Deus, é muito bom, é muito bom. E é isso, se você já gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo aí para uma pessoa que está perdida em que é o propósito e para que ela foi chamada. Eu vou trazer mais vídeos explicativos aí, porque o assunto é longo. Pessoal, fica com Deus e nunca se esqueça, Deus ainda realiza sonhos. Beijo, tchau, tchau.